8 semanas é o período necessário para se mudar de atitude e dar a volta à nossa vida. Estamos a falar de mudança de hábitos alimentares, estamos a falar de alteração de regras sobre o que comprar e como confeccionar, estamos a falar de comportamentos saudáveis. A nutrição é um tema que preocupa muito os portugueses. Ao longo da vida, as necessidades nutricionais modificam-se de acordo com a nossa idade. Uma alimentação saudável é constituída maioritariamente por hidratos de carbono e por quantidades menores de gordura e proteínas. Para as crianças portuguesas, a Organização Mundial da Saúde apresenta valores onde o excesso de peso está presente em 40,5% dos rapazes e em 35,5% das raparigas. Nos adolescentes, 31% dos rapazes e 18% das raparigas têm excesso de peso. 24% da população adulta portuguesa é obesa e 59,1% tem excesso de peso. Uma alimentação pouco saudável e o sedentarismo das sociedades modernas explicam estes valores. Contudo, os maus hábitos alimentares, como o consumo elevado de sal e a ingestão pouco regrada de gorduras saturadas, agravam também a situação dos portugueses. Está com saúde em jogo na Bola TV. O número de portugueses com excesso de peso e obesidade é um drama em Portugal e não só. As crianças vão pelo mesmo caminho. Foi lançado recentemente em Portugal um livro que pode fazer a diferença e ajudar a mudar os hábitos menos saudáveis. Chama-se 8 semanas, tenho aqui, e eu hoje tenho comigo duas das responsáveis pelo projeto, a nutricionista Sara Frija e a fundadora da Bislim, Isabel Mendonça. E desde já, duas boas-vindas às duas. É um prazer estar aqui com vocês na Bola TV para falar de uma coisa que eu gosto muito, que é a questão da nutrição, da alimentação e da mudança de hábitos, que acho que nós precisamos muito disso. Isabel Mendonça, a primeira questão para si. 8 semanas. Este é o título do livro, deste livro lindo que temos aqui. Vou mostrá-lo mais uma vez lá para casa. É um livro fantástico, tem aqui tudo aquilo que nós precisamos de saber. 8 semanas, diz o livro, e 8 semanas para mudar os seus hábitos alimentares e para manter o seu peso para sempre. É este o período que nós precisamos para ser saudáveis? Nós precisamos de um determinado tempo para nos habituarmos a novos hábitos. Sim. Primeiro, o livro surgiu, ou o título do livro surgiu porque foi feito um estudo muito interessante no final de 2013 por uma universidade inglesa que finalmente estudou quanto tempo é que o ser humano demora a alterar os seus hábitos alimentares. Okay. Desde as tarefas mais simples até tarefas mais complexas. Okay. Normalmente dizia-se que eram 20 dias que as pessoas precisavam para alterar um hábito. E a conclusão a que se chegou que não são 20, mas são 66 dias em média. Okay. Ou seja, 8 semanas. Okay. Portanto, e daí surgiu 8 semanas para mudar os seus hábitos alimentares. Okay. No fundo, o que nós queremos transmitir com este título é que é fundamental alterar hábitos para conseguir manter o peso. Isto é que faz, de facto, a diferença na questão do excesso de peso. Ora bem. Porque se a pessoa voltou à mesma, aos hábitos que tinha anteriormente, vai voltar a ganhar peso. A questão é essa, e nós vemos muita gente queixar-se de que faz montes de dietas, altera muita coisa, deixa de comer, depois vem a fome outra vez, come em dobro e isso não resolve. Este livro faz a diferença aí? Este livro eu acho que faz a diferença em mostrar às pessoas o que é que devem fazer no seu dia-a-dia. Okay. Para passar a ser natural. Não estamos a falar de uma dieta, estamos a falar da alimentação do dia-a-dia. Portanto, não é um livro de dietas, é isso que me está a dizer. Não é um livro de dietas. Aliás, em primeiro lugar, nós não fazemos uma dieta, fazemos uma reeducação alimentar que vai no sentido exatamente desse livro e fazemos para cada pessoa, porque cada pessoa tem os seus hábitos, tem os seus gostos. Portanto, um plano de emagrecimento tem que ser personalizado. Então, se nós tivéssemos de definir este livro, Isabel, como é que o podíamos definir? É um livro para toda a família ter uma alimentação saudável. Okay. E não precisar de fazer dietas, porque vai conseguir manter o seu peso saudável ao longo do tempo. O seu peso saudável. Portanto, isto aqui fazemos a diferença. Doutora Sara, bem-vinda também. Obrigada. Os portugueses comem mal ou não? Esta é uma questão que todos nós queremos saber. E as pessoas queixam-se imenso de que não conseguem emagrecer. O problema principal é a questão do emagrecimento. As pessoas não conseguem emagrecer. Há excesso de peso em Portugal, há obesidade. Como é que é? Estamos mal a esse nível? A maioria sim. A maioria alimenta-se mal. Então. Passa muitas horas sem comer, faz dietas muito restritivas várias vezes, depois o organismo fica completamente descompensado, volta a comer mais e anda a vida toda nisto. Dietas muito restritivas,
depois ficam Pois. com a alimentação e com o apetite completamente descompensado, voltam a comer mais, voltam a ganhar peso. Claro. Estamos aqui a jogar um bocadinho com o metabolismo. O metabolismo aumenta, diminui, até que fica... E os efeitos disso são piores, não é? Acabam por ser Exatamente. piores do que do ter que uma man- alimentação do que ter uma racional, alimentação equilibrada. equilibrada. Exatamente. Custa muito, não é? Ter uma alimentação equilibrada. Não, nos não tempos que custa correm. muito. Acha que não? Não, o ideal é fazer logo uma alimentação equilibrada, porque depois de fazer várias dietas o metabolismo começa a ficar cada vez mais lento e depois aí então a O dificuldade. problema são, e muitas pessoas dizem isso, aquilo que temos à nossa disposição no nosso dia-a-dia, Também. que nos obrigam a fazer uma alimentação que não é saudável quando vamos a restaurantes, à hora do almoço principalmente, quando se vai a restaurantes, quando se vai a snack bars para comer rapidamente porque nem temos muito tempo. Está tudo errado, não é, Soutora? As opções são muito calóricas, não é? Pois. Com muita gordura, muito sal e a população precisa de hipóteses saudáveis, rápidas para Ora responder bem. às suas necessidades. Ora bem. Mas também tentamos encontrar essa solução no nosso livro, Pois. porque vamos dar opções do que comer fora de casa, o que Pois. levar para comer para o trabalho, o que preparar para os Claro. lanches dos nossos filhos e, portanto, vamos tentar ajudar nesse sentido os portugueses. Eu gostei muito do livro e, independentemente de ter gostado muito do livro, gostei muito do marcador. Que acho que foi uma ideia fantástica. Que no marcador vocês fizeram a lista de compras. Estas duas senhoras elaboraram uma lista de compras onde temos carne, peixe, hortícolas, leguminosas, massas e cereais, laticínios, condimentos e outros, e também bebidas. E aqui está tudo aquilo que... Isto é o que nós devemos comer. Não devemos sair disto, não é? E temos aqui muita variedade. É uma maneira de, quando formos às compras, tentarmos comprar apenas aquilo que faz Apenas falta isto. para uma alimentação equilibrada Ok. e evitar comprar aquilo que não faz falta, ter em casa e acabar por cair em tentação de Ora bem, ora bem, comer. ora bem. Um dos nossos conselhos é exatamente ter opções saudáveis em casa, Pois, para não causar tentação, porque Esse é um tendo ali drama. disponível Claro. facilmente é pior. claro. Portanto, é também termos, controlar aquilo que nós temos em casa e temos disponível. E isto chega para um mês. Isto, se for bem gerido, é a lista de compras para um mês, Depois, praticamente. consoante o tamanho da Claro, família, assim terá claro, que ser a claro, quantidade, mas claro. é Mas é muito por aqui. variado. Quer Pois. dizer, nós aí temos de tudo, a questão é de saber exatamente o que escolher. Claro. A Soutora disse-me há pouco uma coisa que eu achei muito engraçado, que é, habitualmente, as coisas que nos põem à nossa disposição são muito calóricas e nós não damos muito valor à cor. Este livro tem muita cor e eu acho que, se calhar, foi intencional. A cor pode ser uma coisa importante na nossa alimentação, porque nos dá alegria, não é? Se nós escolhermos que sim. produtos com cor, se calhar, é meio caminho andado, É meio caminho andado. não é? Tanto para a qualidade, para a variedade nutricional daquilo que fornecemos ao Daquilo organismo. também que temos, não é? Ser saudável não é sinónimo de comer um bife grelhado e legumes durante Só o resto da durante vida. o resto da vida, não é? É saber escolher e comer de tudo. Claro. E com prazer. Isso é a nossa base de alimentação, não é, Isabel? É É. a base da alimentação, é uma alimentação mediterrânica onde, no fundo, E que é Exatamente. está comprovado ótima. que é melhor, Exatamente. não é? Que é melhor. E não falha aqui nada. Podemos... E de vez em quando sempre se pode fazer uma asneira ou outra que também não faz mal, não é? De Sim, vez em e quando. nós defendemos na Bislim que deve comer de tudo e de todos os grupos da roda dos alimentos. Ok. Eles existem é para serem ingeridos. Devem ser ingeridos nas quantidades recomendadas Ok. e com a frequência adequada, Adequada, não não é? é? A Bislim defende, nós achamos que o ideal é comer com bom senso. Como vocês, ainda bem que me falou na Bislim, porque se calhar no início do programa falámos da Bislim, dissemos que a Isabel Mendonça era a responsável e criadora, a fundadora da Bislim, mas não dissemos o que era. Porque eu fiquei entusiasmada com o livro e acho que o livro, devíamos ir logo ao livro, porque eu acho o livro fantástico. Isabel, de facto isto nasceu num projeto da Bislim, e agora passo-lhe a palavra, o que é de facto a Bislim? A Bislim foi criada em 2012 e é o primeiro programa de emagrecimento personalizado online. Ok. Nasceu de uma ideia da minha e da minha irmã. Nós viemos de uma família que sempre esteve ligada ao emagrecimento. A minha irmã sempre trabalhou no emagrecimento e, no fundo, através da nossa experiência na área, constatámos que, em primeiro lugar, o acompanhamento diário é fundamental para um emagrecimento diário. Saudável. Pois. E imediato. Por um lado, motiva a quem está a fazer um programa de emagrecimento, Claro. porque tem sempre alguém do outro lado Claro. com quem partilhar. Partilhar. E, por outro lado, permite colocar questões e ser logo respondido e não passar aquela semana, 15 dias, sem saber muito bem se está a fazer bem ou Às mal. vezes mais, não é? Às vezes mais, pois. consoante as consultas Claro. de nutrição são marcadas. Claro. Portanto, este aspecto é fundamental.
Em Portanto, segundo, clínica online, clínica de apoio, digamos assim, ao emagrecimento online. Podemos definir a Bislim basicamente como isso, mas é muito mais do que isso. mas é muito mais do que isso e acaba por ter um programa que não só tem, estamos vocacionados para a nutrição, Sim. para a alteração de hábitos, para que a pessoa, depois do programa de emagrecimento, consiga manter o seu Pois é peso. isso. No E fundo, um o cliente livro é um- Bislim é Pois. para toda a vida. Portanto, nós depois mantemos os nossos clientes, todos os meses colocam o seu peso na sua área de cliente exclusiva, vamos sempre Claro, mantendo claro. esta relação para, de Quase facto... como um grupo fechado onde vocês vão é. acompanhando. Doutora Sara, tem estado ligada ao projeto como nutricionista, não é? Sim. Também fundadora, desde o início. Também fundadora. Não sabia, essa parte não sabia. O género é mais fácil, e se calhar conhece as duas realidades, o consultório onde o nutricionista está, dá as indicações ao cliente e ele vai embora e faz as suas dietas e o acompanhamento, ou este acompanhamento assim? O que é que funciona melhor na sua prática? Como é que vê? Neste momento, acho que funciona melhor assim, É? porque tenho contacto com os meus clientes todos os dias, Todos de forma os dias. diária. Eles ligam sempre que têm alguma questão, podem ligar. Temos a plataforma onde falamos diariamente, enquanto que se for um acompanhamento semanal ou mensal, como é feito num consultório presencial, Sim. o paciente pode estar a cometer o mesmo erro sistemático durante Sistematicamente. até à próxima consulta. E assim ele esclarece todas as dúvidas que tiver no momento. Agora, uma interrogação minha. Quais são as principais dúvidas que lhes chegam através do telefone ou através da plataforma? O que é que as pessoas menos sabem, menos têm conhecimento relativamente aos seus hábitos alimentares? Quais são as dúvidas principais? Muitas vezes passam demasiadas horas sem comer, Essa- sem dar importância ao facto do fracionamento das refeições e dessa importância Pois. e do controle que isso vai levar a nível da fome e da Ok. saciedade. Ok. Esse É é um dos muito pontos. para emagrecer é preciso fechar a boca, não é? Quer dizer, porque a Pois, pessoa o que pois. se ouve. E não é verdade. Pois, Porque depois, quanto menos se come, mais baixo fica o metabolismo, enfim, é Pois. todo um ciclo a negativo. questão é da reeducação alimentar, não é? No fundo, Isso é que é o reeducar fundamental. as pessoas a saber comer, porque depois se souberem a coisa até se torna fácil. O problema está na aprendizagem, porque é uma aprendizagem, não é, doutora? Vamos criando maus hábitos, não é? Exatamente. Pois, ao longo da vida. Por isso é que é importante logo da infância habituarmos os nossos filhos a ter estes hábitos alimentares Pois. e Ora bem, saudáveis. educação para a saúde. Isabel Mendonça, educação para a saúde é muito importante também. Este livro pode ter esta vertente de educação para a saúde, não é? Esse livro também Também foi tem. feito com essa preocupação. Nós falamos não só de dizer exatamente o que é que as pessoas, o que é cada grupo de alimentos, o que é Ok. importante considerar, e temos todo um capítulo dedicado aos pais para que desde cedo consigam mostrar aos filhos como é que se devem alimentar de uma forma mais saudável. Inclusivamente também temos receitas para serem feitas com as Pois, crianças, pois. porque também é importante que eles estejam a participar numa Está muito na ordem do alimentação dia, não é? Está muito na saudável. ordem do dia. E nós vimos que isso funcionou até com a parte da reciclagem de produtos em casa. Os miúdos tiveram aí uma E os importância miúdos adoram. fundamental. E se calhar na alimentação pode funcionar da mesma maneira, não é? Não sei. Mas se forem incentivados, acabam por ter, de facto, uma postura importante. A família é importante nesta fase da alimentação? Claro que sim, claro que sim. A família é que tem que passar os bons hábitos alimentares de uns para os outros, não é? Porque se um membro da família tiver a seguir um plano alimentar para tentar perder peso, se os outros membros da família não estiverem de acordo, vai ter que estar a fazer 2 pratos em casa e vai ser muito mais difícil em conseguir controlar aquilo que come e acaba por cair em tentação. Claro, portanto, o melhor é estarmos todos igualados naquilo que pretendemos e fazermos todos a mesma alimentação. É muito mais fácil, quer para quem cozinha, porque também tem essa parte, não é? De quem confecciona, como quem depois acaba por comer. Relativamente à parte da confecção, são também dadas aqui indicações ou nem por isso, Isabel? Como é também que confeccionam os alimentos? abordamos a confecção, confecções mais saudáveis e menos saudáveis, como se devem fazer. Falamos muito de ervas aromáticas para dar sabor aos pratos, não é preciso ser
senso saborão. Antes, pelo contrário. Claro. Portanto, no fundo, o livro fala de tudo o que é necessário para o dia-a-dia de uma família para claro. se alimentar. Foi difícil. Seja em casa, seja fora de casa. Foi difícil fazer este livro, equacionar, criar tudo isso ou nem por isso? Não sei qual das duas é que quer falar sobre isso. No fundo, o que nós podemos em prática é aquilo que já passamos para os nossos clientes da Bislim, Claro. e que já temos um No guia. fundo, isto é quase uma complementaridade, não é? No fundo, é a manutenção do peso. Após Claro. a perda de peso, a manutenção do O que é que se peso. faz? Este é que é o principal problema, é manter, porque, de facto, a tal história que a 80% doutora das pessoas que emagrecem voltam a engordar. voltam a engordar. Mas estatisticamente está comprovado. O problema, doutora Sara, é que muitas vezes o número de dietas aumenta assustadoramente, não é? Quer dizer, todos os anos aparece uma dieta milagrosa que vai resolver o problema todo. Habitualmente essas dietas, ainda por cima, estão ligadas às estrelas de Hollywood. É a estrela, a Angelina Jolie que faz esta dieta, é o Tom Cruise que faz aquela dieta, etc, etc. Tudo isto causa um drama muito grande na cabeça das pessoas, que acaba por cometer erros alimentares graves. Aquilo que disse há pouco, não é? Exatamente. Porque passa a comer muito pouco, pensando que conselhos é que daria lá para casa relativamente a uma boa alimentação ou uma alimentação saudável? Quais são os principais traços, definições de uma alimentação saudável? Primeiro, tu tentar planear as refeições. O planeamento é muito importante, porquê? Isso é Porque difícil. Nos tempos que correm é tão difícil, não é? se tivermos pré-definido aquilo que vamos comer em cada refeição, é uma maneira de tentar evitar aqueles ataques de fome Ninguém que são... faz isso. O problema é, uma que ninguém questão de faz hábito, isso. é uma Ninguém questão de faz hábito. isso. Nós damos aí no livro, há uma planificação para a pessoa escrever durante 8 semanas. E depois, a partir daí, sai naturalmente. Pois. Mas o problema é que, eu não sei se acontece com vocês, mas eu chego a casa muitas vezes, o que é que eu vou fazer hoje para o jantar? É na altura. Isto está errado, está completamente errado, não é? Não se Sim. deve Se já fazer tiver assim. planeado no dia anterior, pode planear muito melhor Claro. aquilo que vai confeccionar. Ou planifica logo para a semana. Ou para a semana. Exatamente. Ou para a semana. Eu Assim, faço ao toda a fazer naquela semana. hora. Isso é bom, essa é uma boa ideia, essa é uma boa ideia. Esse é um dos pontos, portanto, é um dos erros que nós fazemos. Exato. Esse será um. O segundo, que também já aqui falámos por alto, mas isto é para deixarmos muito escalonado quais são os erros. O segundo ponto será, talvez, dizer que as pessoas vão ao supermercado e compram sempre coisas que não precisam. não é? Também. Ter em casa alimentos calóricos, O que é que não devemos ter em casa? Já agora. Esta é batatas fritas, Não devemos nunca ter em casa. biscoitos, Ok. principalmente. Biscoitos também não? Nada. Refrigerantes. Refrigerantes. 3 coisas. Biscoitos, batatas fritas, refrigerantes, nunca, não é? Nunca. Não E quer dizer que não se consuma em dias de festa, mas Claro. é esporádico. é o tal dia Não de é festa. o hábito É o tal do dia de dia a dia. Eu E vi hoje em que- dia as crianças deixaram de Ora beber bem. água, bebem Ora bem. refrigerantes, não faz sentido. Completamente. Água sempre, não é? Água é o Preferencialmente, melhor... Preferencialmente água. preferencialmente a água. Eu vi que vocês nos queijos e nos laticínios e tudo é tudo magro. Leite magro, iogurte magro, queijo magro. A opção vai ter de ser por aqui. Sempre, ou não? Dentro dos leites poderá ser o meio gordo. Assim? Sim. Também? Ok. Os iogurtes aconselhamos sim os magros, Os magros. e os queijos. Dentro dos magros também há várias opções, não é? Ok. Tem o flamingo magro, tem o queijo fresco, requeijão. Pois, podemos optar, mas sempre Exatamente. dentro dos magros. Sim, O magro é mesmo magro. Portanto, que há muita gente que diz, isso é tudo a mesma coisa e tal. O magro é mesmo magro. nos queijos há uma redução do teor de gordura considerável, da versão Da- meio gorda para a magra, sim. Fala-se em 30%. Será por aí, doutora? À volta dos 30%? Da redução. Da redução. Sim. É à volta disso, né? Portanto, 30% Já é considerável. Já é Já é considerável. Já voltamos para a nossa conversa. Força, esforço, dedicação e empenhamento. São tudo conceitos que nos devem acompanhar quando vamos ao ginásio. O PT Hugo Muniz ajuda-nos a colocá-los em prática no espaço da vida ativa. Olá Marina, mais uma crónica de vida ativa. Hoje vou falar sobre a articulação do ombro e de que forma é que nós conseguimos ajudar ou melhorar um bocadinho a manter esta saúde articular do ombro. Nunca é demais reforçar esta informação de que o ombro é uma articulação super complexa, nomeadamente uma articulação muito instável. Isto porquê? Porque são os músculos que a conseguem manter dentro de um eixo. E como tal, esse eixo é constituído por dois extremos, uma articulação que encaixa noutra e se mantém funcional, como é a cabeça do húmero. Através de alguns exercícios de mobilidade, nomeadamente para ativar a parte muscular que convém que
que seja gradualmente estimulada é importante. Por isso, eu vou-vos dar algumas dicas e algumas informações de que forma é que nós conseguimos manter e tentar manter a articulação íntegra, estável e o mais funcional possível. Nomeadamente a questão da flexão, em que é um movimento simples, em que puxamos, fletimos e deixamos estender o ombro, ou seja, toda esta atividade muscular faz com que todos os músculos flexores do ombro estejam a ser estimulados. Importante não exceder aquilo que têm, ou seja, só chegam até onde conseguem e não forcem. Se for o caso deste não conseguir ir mais atrás, deixem estar e vão abaixo. Ok? Esta informação é super importante. Plano de flexão e extensão. Depois temos outros movimentos, nomeadamente as abduções e as aduções de ombro, em que são todos os músculos que puxam o ombro para fora e aproximam o braço para dentro, que são todos estes músculos abdutores e adutores de ombro que vão controlando esta ação. Depois temos os rotadores internos e rotadores externos, que são todos estes músculos que nós conseguimos estimulá-los para manter a articulação íntegra. E também temos outros músculos que são um bocadinho conjugados com os flexores e os abdutores e os adutores de ombro, que estão aqui integrados no movimento. Por isso, são alguns exemplos que eu vos dei. Agora, o que é que nós podemos fazer? Estes exercícios são super simples, mas talvez consigam, através deles, manter uma articulação mais íntegra e mais estável. Por isso, lembrem-se, juntos somos mais fortes. Até para a semana. Obrigada, Hugo Muniz, sempre úteis os teus conselhos. Estamos quase no final do Saúde em Jogo de hoje. Isabel Mendonça, o livro é este que temos estado a falar aqui, 8 semanas, já sabe, 8 semanas, para ficar em forma, então, tudo. E está aqui este conselho. Onde é que se pode comprar o livro? Em todas as livrarias do país, Sim. supermercados inclusivamente Em supermercados também? também. É bom. E online. Vão fazer as no compras site e da já Dislim. vão fazer as compras e já vão comprar o livro e já fazem as compras através do livro. Eu desejo-lhes muita felicidade, foi um prazer tê-las aqui. Desejo muitas felicidades porque, como vocês dizem muito bem, este não é um livro de dietas, é um livro que vai mudar os nossos hábitos alimentares e vai fazer com que consigamos manter o nosso peso. O livro chama-se 8 semanas, é fácil, não tem nada que enganar. Muito obrigada às duas por terem estado comigo. Final do Saúde em Jogo de hoje. Fique bem, seja feliz. Eu volto para a semana porque me preocupo consigo, com a sua saúde. Porque é a sua saúde. Bem,